Olá, paz e bem, bem-vinda, bem-vindo ao nosso blog O Espírito de São Francisco de Assis nas Fontes Franciscanas. Este é o nosso 45º encontro e neste encontro nós vamos retomar ainda a segunda admoestação de São Francisco, que foi intitulada de Do Mal da Própria Vontade. Nós vamos refletir a partir desta demonstração, concentrando nossa atenção na consideração da essência da obediência como virtude espiritual, religiosa, cristã, franciscana, e as perspectivas da filiação divina, da criação e da encarnação, entendendo a obediência compreendida neste horizonte como via da libertação para a liberdade de filhos de Deus. Antes, porém, de entrarmos propriamente na consideração deste tema, vamos repropor a nossos olhos a questão a respeito da leitura e interpretação destes textos de São Francisco de Assis. Hoje nós vamos tratar de 2 pontos. No próximo encontro, o tema 46, nós vamos falar de um terceiro ponto. Com isso, nós estamos tratando de algumas notas prévias para a compreensão da obediência nas fontes franciscanas. Notas no sentido não só de anotações, mas notas no sentido de fazer notar, isto é, de dar a conhecer, de chamar a atenção para, o que também tem a ver com o sentido da admoestação. Então vamos tratar de 2 notas. Primeiramente, há que se considerar que as admoestações são textos da espiritualidade, isto é, são textos que pertencem e concernem ao cuidado do espírito e pelo espírito, isto é, pela vitalidade da vida. Textos que falam a partir de uma experiência de iluminação a respeito do corpo a corpo da faticidade de nossa existência. A vida espiritual não é outra coisa do que a concreta experiência, o corpo a corpo imediato com o mistério divino. O refletir, o considerar, o meditar, o contemplar, quer ser o exercício de nos dispor corpo a corpo para o inesperado, para o encontro com o mistério do Tu eterno, o qual está sempre de novo irrompendo das profundezas para a superfície das diversas circunstâncias e situações dos diversos tempos de nossa vida. Cada um de nós está entregue à sua própria liberdade, isto é, à responsabilidade pelo seu próprio ser, por aquilo que pode ser, por aquilo que vem a ser. Uma tal responsabilidade exige que assumamos tudo, o próprio fato de viver e de ter que dar um sentido para a própria vida, os acasos e as contingências da nossa história, os condicionamentos recebidos, nossas escolhas, nossas ações e omissões, aquilo que sofremos e aquilo que fizemos, os nossos acertos e os nossos erros. Quando nos responsabilizamos assim por tudo, nossa vida é resgatada do vazio da dispersão e concentrada na direção de algo absoluto. É o que nós podemos chamar de estágio ético da existência. Viver exige confiança na própria vida, requer assumi-la como ela é e acontece, mesmo com aquilo que ela tem de incompreensível. Quando aceitamos incondicionalmente a vida, com aquilo que para nós faz sentido e com aquilo que para nós parece absurdo, ou seja, quando nós a assumimos com plena positividade e confiança, então nós nos voltamos para ali onde o sentido de nossa existência tem o seu fundamento. Trata-se do mistério incompreensível que nós
chamamos Deus. Nós, então, entramos no estágio religioso da existência. O estágio religioso subsume o estágio ético, assim como o estágio ético se abre para o estágio religioso da existência, usando aqui o tema dos 3 estágios da existência, trabalhado pelo pensador dinamarquês Søren Kierkegaard. Assim, quando falamos de obediência a partir das fontes franciscanas, esta fala opera com jogos de linguagem que pressupõem toda uma forma de vida, que neste caso é uma forma de vida religiosa, não somente ética, mas uma forma de vida religiosa. A obediência na forma de vida chamada de religião não pode ser compreendida a partir da concepção e da linguagem que fala de obediência nas relações funcionais de poder, tais como elas acontecem, por exemplo, na vida social em geral e na vida política. Digamos, a obediência ética e política, ela se distingue da obediência religiosa. Seria uma extrapolação, por exemplo, compreender a obediência religiosa a partir da obediência civil e política, ou vice-versa, compreender a obediência civil e política como obediência religiosa, o que acontece na obediência fascista e nazista, e em todos os fundamentalismos religiosos teocráticos, tão prejudiciais pelo seu forte teor de violência contra todos os que são diversos, contra todos os que são diferentes, contra toda a pluralidade. A obediência na forma de vida religiosa tem um caráter próprio, o caráter discipular. É somente a partir da dinâmica discipular, isto é, da aprendizagem, que se pode abrir uma perspectiva adequada para se compreender o sentido, ou seja, o princípio de inteligibilidade da obediência religiosa, tal como ela se dá, por exemplo, no Oriente, especificamente na Índia, no Tibete, na relação que um chela, discípulo aderente, tem para com um mahatma ou um guru, os mestres da sua espiritualidade, ou que no judaísmo racídico, o relacionamento que os Hassidim têm com os tzadikim, Hassidim significando os piedosos, tzadikim significando justos, ou que no cristianismo ortodoxo russo os discípulos tinham para com os starets, ou ainda a obediência como virtude, como voto na espiritualidade cristã, especialmente na espiritualidade da vida monástica e da vida das ordens religiosas, etc. A obediência como atitude cristã tem, com efeito, um caráter discipular. Ela é, antes de tudo, obediência da fé. A fé é a origem e o horizonte de tal obediência. A obediência simples da fé é a entrada no discipulado. É o salto da prontidão absoluta, incondicional, sem cálculos, sem restrições. É o salto para dentro do discipulado, salto que assume de antemão tudo aquilo que virá a acontecer pelo caminho do seguimento, que de antemão toma sobre si o mistério da cruz. É o eis-me aqui, o fiat de Maria. É o assumir de antemão e para toda ocasião a disposição da boa vontade, que transforma todas as coisas em bem. Lembrando aqui a fala de Frei Egídio de Assis, companheiro de São Francisco. Para o homem de boa vontade, tudo é bom, até mesmo o que é ruim, assim como para o homem de má vontade, tudo é ruim, até mesmo o que é bom. No tocante à impostação da sua vontade, o homem pode se conduzir por 3 fórmulas em sua vida. A primeira fórmula é o fiat voluntas mea, faça-se a minha vontade. É o modo de ser do homem faustiano.
Faustiano se refere aqui ao Fausto de Goethe. Goethe, escritor alemão do século XVIII para o século XIX. Fausto é uma personagem literária e dramática que vende a alma ao diabo em troca de poder e privilégios, inspirada esta personagem num astrônomo e necromante alemão do século XVI. Faustiano é este princípio na medida em que revela avidez ou excessiva paixão pelo saber e pelo poder, por um saber que não é sabor, mas por um saber que é poder, isto é, cobiça, ambição de provocação e exploração do real, de conquista das realizações, de dominação da realidade. Nós poderíamos dizer que muito do homem moderno é faustiano, segue este modelo, este paradigma, ou este arquétipo do Fausto de Goethe. Isto é um homem que põe a sua vontade como princípio de tudo. É um homem que vive em busca da conquista de um saber que é poder, que o leva a dominar a vida, a querer dominar a vida, a querer dominar a realidade. Este modo de ser, de se conduzir, traz vantagens imediatas ao homem, mas, com o tempo, revela suas consequências perniciosas. Na linguagem da segunda admoestação de São Francisco, ao se apropriar de sua vontade, faça-se a minha vontade, e se exaltar pelos bens que o Senhor, isto é, o mistério divino, o Espírito da verdade e da bondade originárias, diz e opera nele, o homem incorre numa sugestão diabólica, isto é, que rompe com a unidade com a fonte da vida, que divide, dispersa, esgota, aniquila. O homem transgride o limite que o protege, e deste modo, no dizer de São Francisco, fez-se o pomo da ciência do mal. Por isso, importa que sustente a pena. A segunda fórmula pela qual o homem pode impostar a sua vontade é o fiat voluntas nostra, faça-se a nossa vontade. Com este princípio, o homem não supera necessariamente a ditadura da subjetividade, do egocentrismo, do egoísmo. Ao passar do eu para o nós, não se transcende necessariamente o egoísmo humano, pois pode-se passar de um particularismo individual para um particularismo coletivo, grupal. Pode-se passar da arbitrariedade e veleidade individual para uma arbitrariedade e veleidade coletivas. Os totalitarismos, por exemplo, são algo assim. Todas as facções, todas as seitas, todos os espíritos de facções, de seitas, se regem por um princípio deste modo. Todos os fascismos, com suas bases populistas e nacionalistas, por exemplo, também seguem este princípio. Que uma vontade coletiva se imponha arbitrariamente não quer dizer que se alcançou a fraternidade e a solidariedade na convivência comum. A vontade comum pelo bem comum, ela não pode ser uma vontade arbitrária, uma vontade regida pela veleidade, pelos caprichos de grupos, de facções, de seitas, né? Ela precisa ser uma vontade que transcende estes particularismos coletivos, grupais, assim como é preciso transcender também os particularismos individualistas na sociedade. Então, esta segunda fórmula do fiat voluntas nostra, ainda do faça-se a nossa vontade, ainda não
redime o homem para a liberdade, né? Pode trazer libertação no sentido de uma fraternidade, solidariedade de convivência humana. Mas esta libertação ainda pode não ser plena. Ela ainda pode estar fechada no seu imanentismo, digamos assim, que é uma espécie de egocentrismo apenas, onde o nós substitui-se ao eu individual. A terceira fórmula é o fiat voluntas tua. Faça-se a tua vontade. Esta é a fórmula de Jesus Cristo, esta é a fórmula de Maria, esta é a fórmula de um São Francisco de Assis. É a fórmula da forma de vida religiosa. O tu, neste caso, faça-se a tua vontade. O tu aqui é o tu absoluto, o tu divino. A obediência discipular religiosa é motivada pela fé. A abertura toda positiva e incondicional ao mistério inacessível de Deus, nós podemos chamar de fé. Para a compreensão cristã do relacionamento com o Deus divino da revelação consumada em Jesus Cristo, nós só podemos nos abrir a Deus na fé porque Deus mesmo nos pôs na existência e nos chamou para entrar em comunhão de amor com Ele. Somos criaturas, somos filhos de Deus. Assim diz o discurso da fé. E é Ele mesmo, Deus, quem nos estimula para buscá-lo e para nos abrirmos a Ele na fé. A fidelidade de Deus, com efeito, precede toda a nossa resposta à interpelação que Ele faz a nós. Antes mesmo de partirmos em busca de Deus, Ele mesmo já nos buscou, já nos veio ao encontro e já se doou a nós no amor. Com isso, nós já passamos ao segundo ponto. Sobre esse último tópico, existem 2 livrinhos muito preciosos de um mestre judeu chamado Abraham Heschel. São 2 livrinhos, um se intitula O Homem à Procura de Deus e outro se intitula Deus à Procura do Homem. São 2 textos muito preciosos a partir da espiritualidade judaica que nos trazem esta perspectiva que nós acabamos de mencionar da vida religiosa como vida da fé, né? Do encontro com Deus. Em segundo lugar, e aqui entramos na segunda nota prévia para a compreensão da obediência que nós queríamos trazer, em segundo lugar, é preciso lembrar que tais textos, enquanto textos de espiritualidade cristã, têm como foco a experiência de encontro com o Deus amor. Deus caritas est. Ho theos agape estim. Deus é amor. Eis o sumo da revelação de Deus em Jesus Cristo. Tudo que São Francisco, monitor do Mestre Jesus Cristo, nos traz à memória é para suscitar em nós a recordação disto, do Deus amor. Amor que não é amado, como dizia São Francisco. Assim, por exemplo, ao lermos sobre a obediência, precisamos libertar-nos de uma posição prévia, de uma visão prévia, de uma concepção prévia, que toma a obediência como obrigação funcional, como submissão subserviente e degradante ao poder, a algo assim como uma norma opressiva, etc. É preciso se libertar de uma imagem caricatural de Deus, como um pai sádico, um patrão opressor ou um déspota arbitrário. Esta imagem não é o Deus revelado por Jesus Cristo como o Abá, o Pai. Esta imagem é um ídolo nosso,
uma imagenzinha caricatural de Deus que nós criamos para nós mesmos, projetamos para nós mesmos. Uma imagem de Deus que muitas vezes nos faz sofrer, sobretudo em tempos de crises, em tempos de doenças, em tempos de absurdos. É preciso se libertar desse ídolo, dessa imagem de Deus, como um pai sádico, como um patrão opressor, como um déspota arbitrário. Não é a face do Deus vivo revelada por e em Jesus Cristo. Em jogo, na obediência, está o encontro de amor do homem com o Deus amor. Fé é a experiência do encontro da gratuidade e da gratuidade do encontro. É numa tal experiência que Deus, o mistério inacessível, se faz presente em nossa existência. E aqui precisamos retomar a primeira demonstração que falava do Pai que habita uma luz inacessível. Esta experiência é sempre como história, como caminho. Trata-se de uma caminhada que se dá nas vicissitudes as mais variadas, nos esbarrões e atropelos de sua presença, nas alegrias e dores, nas vitórias e fracassos, nas nossas virtudes e nos nossos pecados, nas nossas grandezas e nas nossas misérias, nas conquistas e perdas, nos encontros e desencontros e encontrões e despedidas da vida. Uma tal experiência só se dá como obediência, no sentido de ob audire, isto é, a abertura da escuta. Escuta que vem de um pertencimento. Na língua alemã, a palavra pertencer, gehören, tem a palavra hören, que quer dizer ouvir. A obediência é esta escuta, esta audição que pertence, que diz respeito a um pertencimento. Há obediência ali onde aqueles que se pertencem cultivam este pertencimento. Esta obediência só se concretiza quando somos capazes de ouvir, de auscultar a fala ao mesmo tempo silenciosa e eloquente de Deus na história, na nossa história, como indivíduos, mas também como comunidades, também como povo de Deus, como humanidade. Quer dizer, quando nós sabemos pertencer, perceber os seus vestígios e cointuir os reflexos de sua luz misteriosa em todas as realidades. Isto exige de nós uma sintonia constante com a sua presença-ausência, com sua proximidade-distância, com sua doação-retraimento. Exige a capacidade de esperar o inesperado, com os ouvidos colados à realidade da vida. Exige a coragem de não fugir às angústias, de não recusar descer aos abismos da vida, do mundo, da história. Uma tal experiência é como saber de um não saber, douta ignorância, na linguagem de Santo Agostinho e de Nicolau de Cusa. Aqui, não basta calcular com os nossos critérios humanos de certo e errado, de verdadeiro e falso, de bem e de mal. A ciência do bem e do mal, que nos traz ela mesma o mal da pena, o mal do sofrimento, esta ciência não basta para este relacionamento de fé do homem com o divino. Falando segundo a linguagem da segunda demonstração de São Francisco, aquele que faz de si mesmo a fonte da ciência do bem e do mal, come o pomo da ciência do mal, isto é, experimenta o desgosto ou o gosto amargo da vida que ele estabelece para si. Com efeito, a vida se torna para ele uma moléstia, isto é, um peso, um fardo,
uma pena insuportável. Assim, para a fé, é melhor abandonar todas as medidas preconcebidas do nosso saber e do nosso poder, a fim de acolher o que se revela e se mostra, à medida que caminhamos na penumbra do mistério. Nesta experiência, é preciso ser pobre. A obediência é a pobreza da vontade. É a pobreza do querer. Nesta pobreza, o pouco é sempre muito. O pouco que tenho, minha situação aqui e agora, é tudo que eu tenho. E é com este tudo que preciso sempre de novo, a cada hoje, a cada agora, dispor-me para o encontro na escuta da obediência. É preciso assumir este caminho como o único caminho e ir nele até o fim. Quem caminha este caminho na boa vontade de Filho de Deus, este não somente consegue deslanchar no caminho, mas também consegue fazer com que este caminho seja bem-sucedido e que ele alcance a plenitude de sua alegria, de sua bem-aventurança. Muito obrigado pela sua atenção e pela sua paciência também, e até a próxima oportunidade, até o nosso próximo encontro.